Posso calcular o movimento das estrelas, mas não a loucura dos homens, disse, ao perder sua fortuna, Isaac Newton, na grande bolha financeira criada pela especulação em torno da Companhia dos Mares do Sul, em 1720. Recebido como principal cientista na época, Isaac Newton começou bem com seus investimentos. Ele comprou ações da SCC em fevereiro de 1720, quando na época o valor era de 175 libras, e ele as vendeu em maio por quase o dobro do preço. Após isso, ele se deixou levar pela campanha de marketing influenciada pelo governo. Movido por isso, e além disso, de que seus amigos tinham comprado mais ações dessa empresa e lucraram com isso, ele usou grande parte do seu capital para comprar diversas ações dessa empresa. Ainda em setembro daquele mesmo ano, o mercado entrou em colapso, e as ações da SSC caíram muito, levando muitos investidores à ruína e fazendo com que Newton perdesse grande parte do seu patrimônio. A ganância faz com que pessoas percam muito dinheiro. Apesar de não parecer, a história se repete muitas vezes ao longo do tempo, de diversas maneiras diferentes. Se você quer saber um pouco mais como é que funciona a ganância no mercado financeiro e por que pessoas perdem muito dinheiro e ficam sem nada, fica aí com a gente até o final do vídeo. Meu nome é Henrique Reis e esse é o Rei de Negócios. Antes de mais nada, não deixe de dar o like no vídeo e compartilhar com o maior número de pessoas possível. Isso vai ajudar muito com que o nosso trabalho continue se você está gostando. É muito comum na maioria da vida dos brasileiros, em algum período de sua vida, começar a aumentar o quanto eles ganham, por algum empreendimento, ou porque ganharam um aumento no salário, ou algum motivo específico que não acontece sempre. E esse é o principal momento que os brasileiros poderiam mudar a vida deles. Nesse instante, é importante eles saber o que fazer com o dinheiro. Poucas pessoas são as que usam esse dinheiro para investir, então elas usam isso de maneira um pouco gananciosa. Esse é o caso da maioria dos brasileiros. Em algum momento da vida, eles vão acabar ganhando um pouco mais. Para você saber como não cometer esses erros de ganância que até Newton cometeu, um dos homens mais geniais da humanidade, fica aí com a gente, que agora a gente vai dar 5 dicas para você não cometer os maiores erros das pessoas que acabam falindo ou entrando em problemas graves financeiros por conta da falta de instrução ou por causa da ganância do dia a dia. A primeira dica para não perder o dinheiro sendo ganancioso é diversificar. Muitas pessoas querem dar um tiro certeiro, colocar todo o seu dinheiro em algum lugar. Tem muita gente que tem muito patrimônio já ou acumulou algum dinheiro e elas colocam tudo em alguma empresa só. Se você fizer isso, o risco está sendo muito grande, porque se essa empresa falir, você perde todo o seu dinheiro. Ao diversificar, você protege o seu capital e ainda consegue aumentar com o tempo de maneira segura e consistente o tamanho do seu patrimônio. Alguns exemplos de diversificação é você comprar criptomoedas, alguns ativos no exterior, como ações. Por exemplo, você pode comprar ações de Google, ações de Tesla, ou seja, partes de empresa de outros países. Isso serve para qualquer país. Ainda setores diferentes de ações, setores de energia elétrica, como Engie, EDP, ou setores de bancos, como Itaú, Itaúsa, Banco do Brasil e diversos outros. Alguns fundos imobiliários, ainda investir em ouro, prata e ainda investimentos não convencionais, como startups e até na sua própria empresa. Esses são exemplos de investimentos que você está diminuindo o risco ao diversificar, pois quando acontece alguma crise ou algum colapso, seu dinheiro está em lugares diferentes, então você pode tirar parte do seu dinheiro se você precisar, sem machucar tanto o seu capital. O segundo erro é não analisar o risco versus retorno. Basicamente, tudo que você faz nessa vida tem um risco para um certo retorno. Por exemplo, se você for e sair com uma pessoa, você pode perder 1 hora da sua vida saindo com ela, indo para um restaurante. Mas se der certo, você pode conhecer provavelmente a pessoa que vai ficar com você para o resto da vida. Isso serve também para o investimento. Você tem que analisar o quanto eu posso perder nesse investimento e o quanto eu posso ganhar. Esses são os melhores investimentos. Por isso que o negócio próprio é sempre a melhor coisa que você pode investir, pois você costuma ter uma rentabilidade muito maior. O terceiro erro que é muito comum das pessoas gananciosas é ir na onda do mercado. Provavelmente você já ouviu falar de Bitcoin e você percebeu que muitas vezes você começa a ver diversas notícias sobre Bitcoin e às vezes nada, e às vezes muitas notícias negativas e às vezes muitas notícias positivas. Por que isso acontece? É a ganância das pessoas falando mais alto. Quando algumas dessas moedas dispara, as pessoas ficam eufóricas para comprar. É aí que entram os gananciosos. Eles fazem a seguinte pergunta: ainda dá para comprar? Se você já viu essa pergunta, com certeza a pessoa estava no momento de ganância. Na maioria dos casos é isso, porque as pessoas não sabem, não estudam direito o que elas estão fazendo com o dinheiro delas, e aí quando elas veem a euforia do mercado, elas fazem essa pergunta: dá para comprar? E aí ela compra aquele ativo financeiro quando tá no pico, no mais alto valor, e depois ficam assustadas quando ele cai e vendem no valor mais barato. Então, se você já começou a investir ou se você vai começar, esse é um dos piores erros que você não deve fazer nem a pau. O quarto é não estudar empresas e seus indicadores. Existem muitas empresas na bolsa de valores e dentro disso, essas empresas elas são obrigadas a mostrar os seus resultados e o que está acontecendo com elas. Elas têm diversos indicadores financeiros que mostram a rentabilidade, o quanto elas ganharam por ano, seus lucros, o faturamento e assim por diante. Cada um com uma sigla diferente.
e isso mostra se a empresa está saudável ou tem problemas graves. Além disso, a equipe de uma empresa é muito importante. Antes de investir, você tem que saber todo o histórico da empresa e saber quais são as pessoas que estão por trás dela. Se você fizer isso, o investimento vai se tornar muito mais seguro. Claro que isso não é obrigatório. Por exemplo, tem empresas que a gente já sabe que são muito consolidadas, todos sabem que são empresas boas e para longo prazo. Alguns exemplos, isso não é uma indicação de compra e venda. Pega uma empresa como a Klabin, que tem mais de 100 anos, ou seja, uma empresa muito consolidada que está num setor que vai durar para sempre. Provavelmente você já ouviu falar no termo buy and hold. O que isso significa? Significa comprar e esperar muito tempo para vender, ou seja, vai comprar e hold, de segurar. Você segura as ações que você compra das empresas por muito tempo para depois, caso não faça mais sentido ou caso você precise do dinheiro, você vende. Por que isso é tão importante para você não cair na ganância? Por ao comprar e segurar e não ficar olhando a cotação o tempo todo, ele não vai correr o risco de comprar muito daquela ação e acabar tendo que vender logo após e perder muito do seu capital investido. Por esse motivo, essa estratégia se mostrou muito eficaz. Investidores como Warren Buffett mostram que você comprar uma ação e segurar ela por muito tempo acaba sendo benéfico. Claro que você não deve segurar apenas por segurar. É bom que você acompanhe a empresa e os seus relatórios mensais, trimestrais e assim por dizer, dependendo da empresa, para que você fique seguro de que está fazendo a coisa certa. Agora, o sexto erro, e esse é realmente o maior equívoco dos brasileiros, a maioria das pessoas faz isso. E se você não fizer, você já vai estar num diferencial muito grande para construir o seu futuro. Como eu disse no começo, a maioria das pessoas acabam tendo um grande ganho em algum momento de sua vida. Claro que esse grande ganho vai ser relativo, mas vai ser uma quantia maior do que você está acostumado. É muito raro isso não acontecer enquanto você trabalha duro e se esforça. É muito comum que essas pessoas, a partir do primeiro dinheiro, comprem um carro maior do que elas podem pagar. Então, o que seria isso? Seria um passivo. Elas vão gastar com diversos impostos, tanto para uma casa como um carro e para diversos outros passivos. Só de você não fazer isso e colocar esse dinheiro para trabalhar para você, sendo ao comprar uma boa empresa ou a investir em algum negócio próprio, isso vai fazer com que você multiplique os seus ganhos e os juros compostos vão começar a trabalhar para você. Aí você me diz, e por que então a maioria das pessoas não faz isso? Porque o ser humano realmente tem uma grande parte de ganância e acaba querendo provar para os outros que ele tem mais do que ele realmente é. O próprio Instagram é uma ferramenta que mostra muito isso. As pessoas mostram o lado bom delas e o que está acontecendo de bom. As pessoas não querem mostrar que elas perderam um carro, que elas fizeram alguma coisa de errado. Elas querem mostrar as coisas boas. Então elas adiam o sonho delas. Elas têm o carro quando elas não podem, fazem as viagens dos sonhos quando não ainda está no momento, gastam rios de dinheiro com casamento que elas não podem também pagar e assim começa o endividamento da vida das pessoas. Como vocês viram, Isaac Newton, uma das pessoas mais geniais da história, também cometeu um desses erros. Então vocês podem ver que inteligência financeira não tem nada a ver com quanto você estuda de nenhuma outra matéria. É bem importante que você saiba o seu nível intelectual em cada coisa que você aprende e tenha a humildade para aprender cada vez mais. Desse modo, vai fazer com que você erre menos, pois todas as pessoas erram. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o like mais uma vez. Não deixe de compartilhar com as pessoas que você gosta para a gente conseguir que as pessoas do Brasil alcancem uma prosperidade financeira cada vez maior. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até a próxima e tchau.